Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer para vocês detalhes aí da estreia do Vasco no Campeonato Carioca nesse sábado em São Januário contra o Nova Iguaçu, o horário da partida, onde você, off-Rio, ou você que não vai poder estar em São Januário, vai poder acompanhar o jogo aí pela televisão. Vamos trazer detalhes aí de qual deve ser a escalação, né? Qual deve ser o time titular do Vasco, comandado pelo treinador do Sub-20, Ramon Lima, mas já sob a observação do nosso treinador principal, Fábio Carille. Vamos falar também sobre mercado da bola, porque tem muita notícia aí, principalmente sobre saídas e chegadas, contratações, vendas que podem acontecer e negociações de jogadores que não fazem parte dos planos do Vasco para 2025. E também vamos falar sobre Douglas Luiz, que pode estar indo jogar no clube lá da Inglaterra, do Evangelos Marinax, e pode mais uma vez botar aquela grana nos cofres do Vasco, né? O Marinax, sem querer até mesmo, antes de comprar a SAF do Vasco, pode estar colaborando, né? Pode estar trazendo uma grana forte aí para o Vasco, já nesse começo da temporada. E vamos falar também sobre a negociação entre Evangelos Marinax, São Paulo, né? A base do São Paulo e Vasco da Gama. Tem uma notícia importante para trazer para vocês aí sobre esse triângulo, né? Vasco, Marinax, São Paulo. E tem um detalhe, ACAP, né? Na verdade, um quadrado, né? 4 empresas, 4 clubes, né? 2 clubes, 2 empresas aí que estão aí negociando nesse momento, né? De formas bilaterais possíveis, possíveis contratos aí para esse futuro aí desses 2 clubes brasileiros, Vasco da Gama e São Paulo. Então, primeiramente, quero aconselhar, né, você a assistir o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Ó, a pauta tá cheia, tem muita notícia para a gente abordar, então fica com a gente aqui até o final. Talvez o vídeo vai se estender um pouquinho mais do que 10 minutos, né, que a gente geralmente faz, mas vale a pena, assiste aí até o final, não perca o vídeo. Peço também para você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né, como muitos de vocês não são, infelizmente, né, para se inscrever, porque hoje o nosso canal provavelmente vai chegar à marca aí dos 500 mil torcedores, né? Hoje a gente deve atingir essa marca de 500 mil de inscritos aqui no canal. E para comemorar, a gente vai sortear algumas camisas oficiais do Vasco para todo mundo que é inscrito ou que ainda vai se inscrever. Então não perca essa oportunidade. Hoje na nossa live aí da noite, né, às 8 horas da noite, você pode estar levando uma dessas camisas para casa, né, se você for inscrito no canal. Então não perca a oportunidade. Além de ficar bem informado, você também ganha prêmios aqui com a gente, né? Então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho e venha se juntar aqui ao maior canal de notícias do Vasco no YouTube. E quem puder ajudar, quem puder colaborar, nosso trabalho a continuar crescendo e evoluindo, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, põe aí nos seus grupos de WhatsApp, né, que é super importante para que a gente possa cada vez mais chegar aí aos celulares e às casas vascaínas pelo Brasil inteiro. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre a estreia do Vasco no Campeonato Carioca, né, que vai acontecer nesse sábado. O jogo será em São Januário, lembrando que o Vasco não é o mandante, né? O Vasco acabou podendo jogar no Caldeirão porque o nosso adversário, o Nova Iguaçu, pediu para utilizar São Januário, né? Mas o Vasco não é o responsável pela venda dos ingressos. O Vasco não colocou o valor de R$80, que é muito alto, né, para uma estreia de campeonato estadual. Quem fez isso foi o Nova Iguaçu. Então, só para deixar claro que o Vasco, ele apenas cedeu o estádio para a gente jogar em casa, né? Mas quem vai estar mandando esse jogo é o nosso adversário, o Nova Iguaçu. O jogo será às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo, para a galera que é off-Rio, mora longe do Rio de Janeiro, ou para quem mora no Rio e não vai poder estar no Caldeirão, né, acompanhando essa primeira partida. O jogo terá transmissão em televisão aberta. E, cara, teremos um time ali bem diferente do usual, né? Você que geralmente acompanha o futebol de base do Vasco,
vai se identificar muito, porque teremos muitos meninos ali que passaram pelo sub-15, sub-17, sub-20 e agora estão aí servindo ao profissional. Juntamente com a molecada, quem também deve ser utilizado é o lateral esquerdo Vitor Luiz, que acabou de renovar o contrato com o Vasco por mais 2 anos, deve começar o jogo como titular e inclusive deve ser o capitão da equipe. Eu acredito que ele vai ganhar a braçadeira aí do treinador interino, né, o treinador do sub-20, o Ramon Lima. Aí, outros jogadores experientes que também podem ser utilizados, não é certo ainda, são Zé Gabriel no meio-campo e o atacante Serginho, que sinceramente eu não vejo motivo para usar esses dois, né? Mas vem treinando como titular e devem ser utilizados aí pelo treinador para esse jogo de sábado. Então a provável escalação do Vasco deve ser: no gol, o goleiro Pablo, que é um goleiro emprestado ao Vasco aí pelo Nova Iguaçu, renovou seu contrato por mais uma temporada. E vou falar, muita gente deposita expectativa que o Pablo possa se tornar um bom goleiro. Então a gente vai ficar de olho nesse sábado aí para acompanhar essa partida do goleiro Pablo. Na lateral direita, um menino do sub-20 chamado Paulinho, com passagens de seleção brasileira, um garoto que muita gente deposita expectativa, mas eu ainda acho que o Paulinho tem que ganhar uma carcaça, tem que ficar um pouco mais forte, mas vamos ficar de olho aí nessa partida do menino Paulinho. Dupla de zaga, 2 meninos da base, Lincoln e Luiz Gustavo. Eu gosto muito dos dois. Estou curioso para ver como que eles vão desempenhar essa função aí jogando como titulares. Na lateral esquerda, Vitor Luiz. Meio de campo, a gente deve ter uma trinca com 2 jogadores da base, JP e Lucas Eduardo, e o volante Zé Gabriel trazendo mais experiência. E lá na frente a gente deve ter GB aberto ali, o GB centralizado, né, como centroavante, aberto pelo lado esquerdo, Maxwell Alegria, que é mais um jogador da base, que é emprestado ao Vasco pelo Nova Iguaçu. E do outro lado, o Serginho, né? Eu, sinceramente, não colocaria o Serginho. Eu traria ou o Bruno Lopes ou algum outro menino da base, né? Para poder ganhar experiência, jogar. Já que vai com tanto moleque da base, vamos botar a garotada. Bruno Lopes foi o artilheiro do Vasco na temporada de 2024 pelo Sub-20. Eu com certeza deixaria o garoto aí ganhar essa oportunidade para poder ganhar experiência e quem sabe até surpreender positivamente e buscar espaço no time do Fábio Carilli. Mas enfim, essa deve ser a escalação, esse deve ser o time do Vasco. Estou curioso para ver, não estou aqui depositando muita expectativa. O Vasco perdeu do Volta Redonda com esse mesmo time que eu acabei de citar alguns dias atrás por 3-0. Tomara que se recuperem, tomara que o JP possa voltar a jogar aquele futebol que ele sabe jogar. O moleque é craque, tem que voltar de lesão bem para ganhar espaço. Tomara que a molecada da zaga, do ataque ali, o GB possa fazer o seu golzinho. E tomara que se o Serginho e o Zé Gabriel jogarem, que possam fazer boas partidas e ajudar o Vasco também nesse jogo do próximo sábado, estreia do Vasco na temporada de 2025. Mas enfim, mudando de assunto agora, vamos falar sobre DG, Douglas Luiz. Pois é, nosso cria da base, DG que já prometeu, quer voltar para o Vasco aí nos próximos 3 anos, quer estar voltando para a Colina. Falou que depois da Copa do Mundo, aí, se ele for para a seleção, servir a seleção brasileira na Copa do Mundo, ele quer voltar para casa. Mas o DG está sendo negociado, né? Parece que o clube do Marinax, né, do Evangelos Marinax, lá na Inglaterra, o Nottingham Forest, né, que é o segundo colocado agora no campeonato inglês, estaria aí negociando a compra do DG, né? Estaria negociando a compra do Douglas Luiz. E quem pode sair ganhando com isso é o Vasco. E olha que loucura! O Marinax pode comprar o DG, levar para o Nottingham Forest e já injetar dinheiro no Vasco meio de tabela, né, cara? Porque o Vasco é o clube formador, tem direito a uma porcentagem do atleta, né? Que seria engraçado se o Marinax no futuro vier a se tornar o dono da Vasco SAF, ele basicamente vai estar tirando dinheiro de um lado, botando no outro, trazendo para o Vasco da Gama automaticamente e com certeza facilitaria, né, no futuro a saída do DG do Nottingham Forest e uma volta para casa, né? Uma volta para o Vasco da Gama. Então já estou pensando longe, tá? Já estou sonhando aqui com essa possibilidade, né? Porque o DG quer voltar, é o sonho dele voltar jovem para o Vasco, ganhar títulos, se tornar uma referência para o nosso clube. Bato palmas para o DG, ele sempre fala isso. E tomara que esse seja o caminho. Vai para o Nottingham Forest, joga lá 2 aninhos, 3 aninhos e vem jogar no Vasco aqui, se Deus quiser, no futuro próximo. Mas enfim, falando agora sobre saídas de jogadores.
o Vasco está muito próximo de anunciar a saída de mais um atleta, que é o Patrick De Luca, né? Chegou ao Vasco há 2 anos atrás, não foi aproveitado, acabou ano passado jogando no Ceará, e ele está muito próximo de acertar a sua saída. Existem 2 clubes muito interessados, Chapecoense e CRB. Pelo que eu apurei, o CRB estaria um pouco à frente, né? O CRB estaria ali oferecendo condições melhores ali para o De Luca ir jogar essa temporada de 2025 por lá. Serginho recebeu uma proposta do futebol turco, não aceitou, falou que não queria sair para jogar na Turquia. Pelo que eu apurei ontem, né, o Serginho pode estar de saída para um clube do futebol brasileiro. Parece que o clube aí de primeira e de segunda divisão entraram em contato com o Vasco aí, tentando, né, entrar numa negociação, pagando parte do salário, o Vasco tendo que arcar com a outra parte do salário do Serginho, né, o que é bom, né? O Vasco precisa trazer esse alívio na folha salarial. Então espero que o Serginho dessa vez aceite essa proposta, né, e deixe o Vasco aí, né, livre, né, deixe o Vasco aí seguir o seu caminho, que ele possa ser emprestado aí para algum outro clube brasileiro. Situação do Zé Gabriel, até agora não houve nenhuma proposta, nenhuma consulta, né, o Zé Gabriel voltou do Coritiba, fez uma boa temporada por lá, foi titular, mas parece que o Vasco não entrou num acordo com o Coritiba para ele continuar por lá em 2025, mas pode entrar ainda, tá? Não tem nada encerrado, pode ser que o Coritiba aí tente novamente e o Vasco acabe cedendo essa possibilidade. Ontem também tivemos a informação que o Bahia City, fez uma consulta ao Vasco pelo goleiro Léo Jardim. Pois é, nosso titular, nosso, não vou falar capitão, mas um pilar desse elenco do Vasco, né? E o Vasco falou, o Léo Jardim é nosso goleiro titular, estamos renovando o contrato dele por mais 4 temporadas. Se quiser tirar o Léo Jardim do Vasco, tem que pagar. E o valor, mais ou menos hoje, do Léo Jardim, estaria estipulado ali em 40 milhões de reais ali. Então o Vasco não está disposto a se desfazer do jogador. Caso algum clube queira, tem que chegar e pagar essa multa aí, que com certeza é uma multa muito alta, né? E o Vasco poderia ao mercado repor, né, esse goleiro, até porque a gente acabou de contratar um goleiro que eu vou falar para vocês, goleiro que eu acho que vai agradar, o Daniel Fusato. Quando tiver a oportunidade, acho que o torcedor vai gostar bastante dele. E aí vamos entrar agora no assunto de contratações. O Vasco, que até agora anunciou oficialmente 3 reforços, né, 3 contratações, o goleiro Daniel Fusato, o meia Tietê e o zagueiro Lucas Oliveira, que foi anunciado ontem pelo Vasco da Gama. A tendência é que ainda hoje o Vasco anuncie mais um zagueiro, que é o Lucas Freitas, que está chegando do Palmeiras, né? Um garoto jovem, 23 anos, terminou a temporada de 2024 em alta, né? Estava emprestado no Juventude, foi titular das últimas 15 partidas do Juventude. O Juventude até que cresceu, né, de produtividade ali no Campeonato Brasileiro. Eu assisti o Lucas Freitas jogando contra o Vasco em São Januário, fez uma ótima partida naquele 0-0, né? O Vasco aí acabou não conseguindo aquela vitória, mas um jogador jovem, um jogador que vai chegar para compor elenco, não chega para ser titular, chega ali para ser o reserva pelo lado esquerdo da zaga. E aí a gente já entra na outra contratação que está praticamente acertada aí pelo Vasco, né? Que é do zagueiro que vem do Galo, Maurício Lemos. Ele ainda não chegou ao Rio de Janeiro, né? Esperada a chegada dele ontem, porém ele acabou ficando em Minas, resolvendo algumas coisas ali particulares, algumas coisas que também em questão ao próprio Galo, né? Ele vai ser emprestado ao Vasco até o final do ano e com a possibilidade desse empréstimo aí se tornar o jogador definitivo do Vasco, caso ele venha atingir metas, né? Partidas como titular, minutos em campo, enfim, metas ali estipuladas pela diretoria do Vasco junto com o empresário do jogador. Então, o Maurício Lemos ainda não assinou contrato com o Vasco, está muito próximo, né? Detalhes ainda faltam aí para ele assinar esse contrato, mas a tendência é que ele chegue ao Rio de Janeiro hoje ou amanhã, ou no final de semana, e semana que vem já esteja treinando junto com o restante do elenco, né? Vem com o aval, vem com o ok do Fábio Carille. Muita gente me perguntando se o Vasco desistiu do zagueiro Balbuena. Não, o Vasco não desistiu. O Vasco apenas desistiu agora. Mas existe sim uma grande probabilidade do Balbuena chegar ao Vasco no meio do ano, né? na janela de junho, né? Quando ele ficará sem clube, ficará livre, e o Vasco já talvez até tenha assinado um pré-contrato com o Balbuena agora, né? Lembrando que o contrato dele lá no futebol da Rússia, no Dinamo de Moscou, vai até o dia 30
de junho até o dia 30/6, ou seja, hoje já poderia assinar um contrato com o Vasco, né, um pré-contrato para se tornar de graça jogador do Vasco aí a partir do meio do ano, então existe essa possibilidade. E aí a gente vai para o setor de ataque. Prioridade do Vasco máxima nesse momento é aquele atacante de lado de campo. O Carille queria 2. Falar para vocês, acho que pode chegar a apenas 1. E eu vou explicar a situação, tá? O Vasco está focado em conseguir trazer o Wanderson, do Internacional, né? Um atleta de 30 anos, muito experiente, muito rodado, um jogador que, para mim, vai cair como uma luva nesse time do Vasco, atuando pelo lado esquerdo de campo, né? Na vaga que era do David anteriormente, né? E o Vasco tem o Adson. O Adson vai voltar daqui a um mês. O Adson praticamente aí está recuperado da lesão que ele teve, né? Da cirurgia que ele passou. Então eu estou apostando aí que o Vasco deve ir atrás de um jogador titular. E aí tem uma notícia muito importante. O atacante Vitor Sá, que jogou no Botafogo 3 temporadas, foi vendido para o Krasnodar na Rússia, está muito bem na Rússia, né? O time dele, o Krasnodar, está na primeira colocação atualmente do campeonato russo, e o Vasco fez uma consulta pelo jogador. Não vai vir agora. A grande questão parece que existe a possibilidade do Vasco conseguir essa vinda do atleta no meio do ano. E por esse motivo o Vasco talvez estude a possibilidade de só trazer o Wanderson nesse primeiro momento e no meio do ano o Vitor Sá podendo chegar aí, né, ou por empréstimo ou em definitivo, caso o Vasco já tenha um investidor, caso o Vasco já tenha aí um investimento mais alto podendo fazer nessa janela do meio da temporada, né? Entende sendo do clube que o Vitor Sá poderia ser esse jogador ali para brigar por posição com o Adson, né? Aquele jogador também de beirada, de lado de campo, com velocidade e com intensidade, e teria o ok, teria o aval do Fábio Carille. E também informação importante, tá? Que a gente apurou ontem à noite aqui no nosso canal, é que o Vasco está em negociação com um centroavante, um jogador com características similares ao do Pablo Verratti. A gente ainda não sabe o nome desse atleta, mas pelo que a gente apurou, é um jogador que não está atuando no futebol brasileiro, né? Estaria atuando fora do país, não sabemos se é no futebol sul-americano, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. A gente vai tentar apurar essa notícia ainda hoje para vocês e trazer aqui no nosso vídeo de hoje à tarde. E antes da gente seguir aqui para o próximo assunto, que é o assunto Evangelos Marinax, né, a SAF do Vasco, situação envolvendo São Paulo, eu vou trazer para vocês aqui uma informação quentinha que a gente acabou de apurar juntamente com o nosso jornalista, nosso recém-contratado, né, que volta a trabalhar com a gente no canal, o Carlos Berbet, sobre o atacante Gabriel Veron, jogador que estava agora jogando pelo Cruzeiro, pertence ao Porto, e o Berbet aí traz para vocês uma informação aí importante, né, sobre a possibilidade ou não do Veron vestir a camisa do Vasco. Depois que o Berbet falar, a gente volta aí para poder falar um pouquinho aí sobre esse imbróglio, sobre essa situação envolvendo o Marinax, Vasco e também o São Paulo. Beleza? Então vai lá, Berbet, tamo junto. Fala, galera! Carlos Berbert na área. Bom, tô passando aqui para falar sobre um assunto que surgiu na noite da última terça-feira, uma possível negociação entre Vasco e Porto pelo atacante Gabriel Veron. E aí até alguns perfis começaram a postar sobre essa possibilidade, inclusive um jornalista turco, acho que é o Ekran, né, o primeiro nome dele, que é bem difícil, tanto o nome como o sobrenome. E aí eu fui atrás dessa informação, e a minha apuração com fontes lá em Portugal é de que o Vasco chegou sim a fazer um contato com o Dragão, né, com o Porto, pelo jogador, mas não passou de apenas uma consulta das condições, né, a sondagem das condições de um possível negócio, mas não passou disso até o momento. E caso o Vasco avançasse nas tratativas, seria por empréstimo. E até uma das fontes conseguiu uma declaração do presidente do Porto, o atual, né, o Andrés Vilas-Boas, que é um ex-treinador de futebol, inclusive, e ele disse que a prioridade é que o jogador seja liberado em definitivo, e a intenção do clube português é recuperar o investimento feito em julho de 2022, quando contratou o jogador junto ao Palmeiras, pouco mais ali de 10 milhões de euros, que girava em torno ali de 58 milhões de reais, e hoje esses 10 milhões de euros estão aí por volta de 63 milhões de reais. Então, na minha opinião, né, já colocando a minha opinião, é claro, não acho que seja um jogador que valha, né, esse montante, essa quantia.
até mesmo por conta do extracampo dele, que é bem turbulento, tanto em algumas polêmicas desde lá a sua época no Palmeiras, subindo ao profissional, que se repetiram, por exemplo, também no Porto, além das lesões que atrapalharam um pouco a sequência. Eu lembro já de um caso no Porto, ele veio de férias, disputou um campeonato de drible, né, de X1 na sua terra natal, acho que é Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Ele acabou se machucando e isso acabou interferindo a pré-temporada dele, também a temporada no geral, o início, né, a participação dele na temporada pelo Porto, não caiu muito bem. Lembro também dele ter saído algumas vezes quando ainda estava no Palmeiras, quando o clube estava num cenário ali um pouco complicado também e alguns torcedores acabaram indo cobrá-lo. Então, acho que assim, o Rio de Janeiro, para um jogador assim que tem vislumbra, né, acaba tendo uma falta de atenção, desfocar com uma facilidade, não seja o melhor local, assim, o melhor destino para o Gabriel Veron. Mas claro que é um jogador com muita qualidade, mas na minha opinião, não vale, por exemplo, o empréstimo com uma opção, até mesmo uma obrigação de compra aí de 10 milhões de euros. Claro que sendo opção fica um pouco mais fácil, porque se o clube quiser, ele não precisa ativar. Mas, por exemplo, sendo uma obrigação de compra, aí fica um pouco mais difícil, na minha opinião. Ele atuou pelo Cruzeiro nesta última temporada de 2024, foi titular na maioria das ocasiões, foram 37 jogos, 27 como titular, 6 gols e 3 assistências, mas o Cruzeiro acabou não ficando com ele, acho que exatamente pela opção de compra nesse mesmo empréstimo, que era exatamente de 10 milhões de euros, porque o Porto quer recuperar o investimento feito em julho de 2022. Recentemente, o Santos fez uma proposta também de empréstimo há alguns dias, né, junto ao Porto, mas foi recusada. Os clubes eles ainda continuam conversando. O Dragão ele não descarta fazer um novo negócio pelo Gabriel Veron por empréstimo, mas desde que os valores, né, e as outras condições sejam atrativas para o clube português. Então, assim, é bem possível que o Dragão, né, que o Porto empreste o Gabriel Veron novamente para o futebol brasileiro, onde ele tem mercado, com um novo empréstimo aí de uma temporada, com uma possível opção ou até mesmo obrigação de compra. Então é isso, galera. Essa é a minha participação aqui, trazendo a minha apuração sobre o Gabriel Veron neste vídeo no canal do Mário Coelho. Beleza, rapaziada? Então, tamo junto e até a próxima. Não esqueçam aí de deixar o like, se inscrever no canal e deixar aqui também a opinião de vocês sobre o Gabriel Veron. Vale a contratação ou não? Por esses termos aí, um empréstimo com opção, obrigação de compra, deixa aí a opinião de vocês nos comentários, beleza? Então, tamo junto. Valeu! E aí a gente entra agora no assunto Evangelos Marinax, né? Ontem eu fiz uma live, né? Eu fiz um programa ao vivo aqui no YouTube com a presença do Rica Perrone. Na verdade foi no canal do Rica Perrone, grande amigo, né? Um cara sensacional que, pô, é uma referência para mim, e com o Euriquinho. E nesse bate-papo, né, o Rica trouxe uma informação que o Evangelos Marinax estaria sim em negociações aí avançando. Não está avançado ao ponto de assinar contrato, até porque essa negociação com o São Paulo ela depende da aprovação lá do Conselho Deliberativo, né, dos conselheiros e beneméritos do São Paulo, mas que o Marinax estaria animado aí em realmente adquirir, né, 25% da base do futebol do São Paulo. Mário, isso impede que ele compre a SAF do Vasco? Não impede, não tem essa impossibilidade. Porém, seria um investimento ali de mais ou menos 100 milhões de euros que ele faria no São Paulo, né? E aí, cara, fica aquela questão: será que, se ele fizer um investimento por lá, ele também vai fazer um investimento no Vasco? A gente segue tentando, né, buscar informações sobre isso, né? O que eu posso trazer para vocês hoje de concreto, né, de certeza absoluta existem conversas sim todos os dias. As negociações entre o Marinax e o Vasco da Gama, elas seguem acontecendo. Normalmente não esfriou, não desistiu do negócio, não jogou nessa negociação para o alto, ainda está acontecendo. Mas o negócio com o São Paulo também está acontecendo. Então são negócios em paralelos, né? A gente não sabe ainda se ele vai
priorizar Vasco ou São Paulo, então a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ficar antenado, porque se o Marinacci acabar dando prioridade, desistindo do negócio com o Vasco, eu acredito que o Pedrinho vai ter que aí assumir essa bronca, vir a público, conversar com o torcedor para poder acalmar os ânimos, para poder trazer realmente o torcedor para a situação que está acontecendo nesse momento. Beleza, galera? Então, sobre isso, sobre esses assuntos, nessa manhã de quinta-feira, é isso. Peço para vocês mais uma vez se inscreverem no canal. Se a gente bater hoje a marca aí dos 500 mil inscritos, vai rolar prêmios hoje na nossa live. Então corre lá embaixo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!